Fala pessoal, tudo bem? Tranquilos? No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês a respeito do aluguel de ações pela ótica do detentor dessas ações, da pessoa que tem as ações sob custódia e quer disponibilizar essas ações para que elas sejam alugadas e ele tenha uma remuneração adicional. O ponto principal aqui é saber se vale a pena alugar e quais são os principais detalhes que a gente deve observar nesse tipo de operação. Bom, primeiro eu quero te fazer um convite especial aqui para investir o dedo no like e investir no canal. Se inscreve no canal que eu tenho certeza que a gente vai proporcionar para você conhecimento composto. Dessa maneira, você vai nos ajudar a propagar ainda mais o nosso conteúdo para outras pessoas. Isso vai fortalecer cada vez mais o nosso canal. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: no mercado financeiro existem basicamente duas figuras, o investidor e o especulador. E aí, o investidor que está pensando no longo prazo, ele pode ter uma renda adicional disponibilizando essas ações para que elas possam ser alugadas pelo especulador que está querendo de repente fazer uma operação especulativa para ganhar com a queda de mercado. Pela ótica do investidor, ele está buscando uma renda adicional com baixo risco. Então ele está com aquelas ações para longo prazo, ele não pretende se desfazer, e aí ele disponibiliza essas ações lá no BTC, Banco de Títulos e Custódia. Isso não necessariamente significa que ele vai conseguir alugar essas ações, mas ele deixou disponível e na hipótese de ocorrer o aluguel dessas ações, ele vai ter uma renda adicional entrando na conta dele. Perceba o seguinte, existem basicamente dois tipos de contrato de aluguel: o reversível ao doador e o reversível ao tomador. Reversível ao doador é o mais comum, significaria dizer o seguinte: na hipótese das suas ações serem alugadas, você pode automaticamente pegar essas ações de volta a qualquer momento. Você pode solicitar isso junto à corretora, ou na hipótese de você fazer a venda desses papéis que você alugou, automaticamente a corretora vai devolver esses papéis para você, para que você possa entregar para a contraparte, para quem você vendeu. Então isso é feito de forma automática quando você ativa a custódia remunerada, que eu já vou mostrar aqui para você. Quais são as outras vantagens do investidor? Mesmo que essas ações sejam alugadas, ele permanece recebendo os proventos desses papéis. Ele vai receber juros, bonificações e dividendos. A única diferença que ele vai ter é que numa hipótese de uma assembleia, ele não vai ter direito em participação. Mas normalmente não é comum o investidor, o pequeno investidor, participar de assembleias. Então, não vai fazer grande diferença para ele. E um outro ponto que a gente deve abordar é que, numa hipótese de você, de repente, ser um investidor que faz algum tipo de operação utilizando as garantias disponíveis, você vai ter uma diminuição na tua garantia disponível. Então, por exemplo, quando você vai comprar uma ação, a liquidação financeira ocorre em D+2. E aí você tem um patrimônio financeiro que serve como garantia. Então você pode comprar as ações dando como garantia esse patrimônio e 2 dias depois cobrir o saldo. Claro que se você disponibilizar essas ações para aluguel e elas forem alugadas, ela automaticamente não vai servir como garantia para que você possa fazer esse tipo de operação. Pela ótica do tomador, que é a figura que normalmente costuma fazer uma operação especulativa, o objetivo principal dele, na maioria das vezes, é tomar o aluguel dessas ações para fazer uma venda alugada, uma operação especulativa de curto prazo. Ele está fazendo uma aposta naquele papel especificamente ou no próprio mercado que vai ocorrer uma queda no curto prazo e ele quer se beneficiar desse tipo de operação, vendendo o papel e depois recomprando a um preço menor. Inclusive eu fiz um vídeo sobre esse tipo de operação que normalmente é destinado para quem já tem um pouco mais de experiência e propensão a fazer operações especulativas. Um outro ponto que o tomador pode utilizar essas ações alugadas é para usar como garantia para uma eventual operação com opções ou contratos futuros, por exemplo, o dólar ou o mini contrato do Ibovespa. Bom, e aí a gente chega na parte principal que está relacionado à remuneração do investidor que empresta essas ações, né? Esse é o ponto principal que a gente vai observar. A remuneração é baixa justamente porque o risco é baixo. Então, a gente sempre vai associar a relação de risco e retorno. Como você tem uma contraparte que é a B3 e a corretora exige garantia para que esse tomador alugue essas ações, então teu risco é pequeno e numa hipótese de ocorrer qualquer tipo de problema, a corretora tem autonomia para liquidar essas garantias do tomador, né, para poder cobrir o empréstimo dessas ações. Então o risco é baixo e, claro, a taxa é proporcional a esse risco. Bom, normalmente, só para a gente ter uma ideia, a remuneração por parte de um investidor que disponibiliza, né, que aluga as ações constantemente, normalmente fica abaixo de 0,5% ao ano, né? Isso vai depender de uma série de fatores. Taxa de remuneração para cada papel
ela é variável, porque vai depender basicamente de oferta e demanda. Quando a gente fala de taxa de remuneração, ela vai estar descrita anualmente, mas você vai receber pro rata. Então, se aquele especulador tomou as ações em aluguel e ficou apenas alguns dias, você vai receber pro rata referente àqueles dias que ele permaneceu com essas ações alugadas. Bom, e aí um ponto interessante é o seguinte, quando você tem um mercado com alta volatilidade, com aumento de percepção de risco, automaticamente essas taxas do BTC, elas vão aumentar, porque é baseado em oferta e demanda. Então, por exemplo, se você pega um mercado muito volátil, com perspectiva de risco, você vai ter papéis que vão estar sendo disponibilizados no BTC com taxas bem elevadas. E aí, claro, quem vai tomar esse risco é o especulador, porque ele vai pagar essa taxa de aluguel e vai eventualmente apostar numa queda de mercado. E você simplesmente recebe essa taxa de aluguel. Agora, o contrário também é verdadeiro. Quando você tem um mercado em alta, com baixa volatilidade, as taxas de aluguel costumam diminuir bastante. Então você vai ter menos demanda de aluguel e, como consequência, você vai ter uma remuneração menor desse tipo de operação chamada custódia remunerada. Como é uma operação de baixo risco, o imposto utilizado é o mesmo imposto de uma operação de renda fixa regressiva, né? Começa em 22,5% e depois de 2 anos cai para 15%. Esse imposto é retido diretamente na fonte, você vai conseguir consultar isso no seu extrato da corretora e normalmente esse imposto pago vai ser de 22,5%, porque esse especulador que toma esse aluguel dessas ações normalmente quer fazer uma operação de curtíssimo prazo, não chega a ultrapassar 6 meses, logo ele faz a liquidação dessa operação. Então, automaticamente você vai ser tributado, na maioria das vezes, em 22,5% de imposto. E claro, quando você tem uma receita adicional, você tem que declarar isso junto à receita. Você pode ir lá em rendimentos sujeitos à declaração exclusiva. Vamos dar uma olhada lá no site da B3 para a gente poder entender como é que funciona essas taxas de remuneração via BTC. Eu vou deixar o link dessa página para que vocês possam consultar, apenas em caráter de curiosidade. E aqui a gente consegue ver basicamente a taxa de remuneração do doador livre de comissão, né? Então você tem o spread ali da própria B3 e da própria corretora, e a gente vai perceber que existe uma diferença, né, dessa taxa de remuneração, ou seja, quanto que o investidor recebe quando ele tem as suas ações alugadas, se comparado a quanto que o especulador paga para tomar essas ações em aluguel. Aqui a gente consegue ver as taxas mínimas praticadas, a média ponderada e a taxa máxima praticada. Inclusive a gente consegue ver aqui que até as BDRs costumam ser alugadas, né? Claro que é uma quantidade pequena, mas só para a gente poder ter uma ideia. A gente tem algumas pessoas que observam isso, o número de contrato de aluguel, para tentar identificar qual que é a percepção do mercado em um determinado ativo, né? Então, quando você tem um número de contrato elevado de aluguel, significa que o mercado tem um viés de baixa para aquele papel especificamente. É claro que isso é subjetivo, mas tem algumas pessoas que observam essas questões. E aí a pergunta que fica é o seguinte, Michel, como é que eu posso ativar essa custódia remunerada para que essas ações possam ser disponibilizadas para aluguel? É simples, né? Você vem aqui no site da corretora, no meu caso eu utilizo a corretora XP, mas eu acredito que não deve mudar muito para outras corretoras. Você vai no menu produtos, depois você vai no menu renda variável e em aluguel de ações e BTC. Você vai cair exatamente nessa tela que eu estou mostrando aqui para você. No meu caso especificamente já está habilitado esse serviço, mas na hipótese de não estar habilitado, vai aparecer para você a função de habilitação, né? Depois que você habilitar todos os contratos registrados, vai aparecer aqui para você. Então no meu caso aqui eu consigo ver a abertura do contrato, o fechamento do contrato, o ativo objeto, no caso eu sou um doador, se eu fosse tomador apareceria aqui, a quantidade de ações que foi alugada e a taxa que vem descrita anualmente, como a gente consegue ver aqui, mas que eu vou receber pro rata, como eu mencionei para vocês. E aqui a gente consegue ver que esse contrato já foi finalizado. Se eu clicar aqui em lançamentos financeiros, eu vou conseguir ver a entrada de recurso proveniente, né, desses aluguéis de ações e também vou conseguir ver o débito que ocorre referente a imposto de renda. Então aqui a gente consegue ver que tem taxas até elevadas, né, 14% ao ano. É claro que normalmente você não vai conseguir pegar esses 14%, porque isso aqui reflete uma taxa anual, né? E aí o especulador costuma ficar poucos dias posicionado com esses papéis alugados. Então a devolução ocorre rapidamente. E aqui eu consigo ver, inclusive, que nesse momento eu tenho um contrato vigente de um determinado papel que está me oferecendo uma taxa de aluguel de 10% ao ano. E aí numa hipótese de eu querer vender as minhas ações, esse contrato vai ser automaticamente cancelado, ou pela minha parte, ou pela parte do tomador do aluguel. Bom, e a pergunta que fica é se vale a pena disponibilizar as ações para serem alugadas. Eu particularmente adoto essa estratégia por alguns motivos. Primeiro, que é uma operação de baixo risco. Segundo, que é um ganho sem esforço. E terceiro, que eu não pretendo vender essas ações no curto prazo. Então, como eu não vou liquidar essas ações,
eu disponibilizo elas lá. Qualquer ganho adicional que eu possa ter é bem-vindo, já que eu não estou tendo esforço e o único trabalho que eu vou ter é declarar isso junto à Receita. Mas isso eu vou ter que fazer de qualquer maneira. Então, para mim, compensa. O importante nesse vídeo aqui é apresentar para você as características desse tipo de operação para que você possa definir se vale a pena para você ou não. Grande abraço e até o próximo vídeo.